Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui reunidos no santuário, irmãos e irmãs celebrando conosco através das redes sociais. A festa do batismo do Senhor marca o fim do tempo do Natal e também o início do tempo comum. E hoje nós celebramos também uma epifania de Deus, uma manifestação de Deus na história, neste episódio relatado pelos evangelhos, quando Jesus vai às águas do Jordão para ser batizado por João. É importante, antes de lembrarmos do significado teológico desta festa e também do significado teológico da água, é bom recordarmos do seu significado existencial e filosófico. Lá, no início da filosofia grega, os filósofos procuravam encontrar algo que simbolizasse o princípio de todas as coisas, o arquétipo que originasse todas as coisas. Então, nessa busca por um princípio, os filósofos foram elegendo 4 do que hoje nós chamamos elementos fundamentais. O primeiro deles, a água, depois a terra, o ar e o fogo. A água, desse ponto de vista filosófico, existencial, simboliza, de algum modo também, a purificação, embora nesse período, devido à grande quantidade de chuvas, a água possa trazer alguns estragos, algumas preocupações. A água simboliza esse nosso desejo de purificação, então também de nos refrescarmos. E para nós, a água é um dos símbolos da presença de Jesus. Na cruz jorraram do seu lado aberto sangue e água. Ao permitir ser batizado por João, Jesus passa pela porta na qual ele vai iniciar a sua missão pública, sua vida pública. Nós, ao passarmos pelas águas do batismo, passamos também por uma porta, que é o próprio Cristo, e iniciamos a nossa jornada cristã. Cristo, então, se mergulha nas águas batismais, para que nós, ao passarmos pelas águas do batismo, mergulhemos também nele. Então, o batismo representa esse movimento de conversão, de transformação, de purificação, de vida nova. Se ao nascermos nós recebemos de Deus o dom da vida, no batismo nós recebemos o dom da fé. E em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus no Filho. Em Jesus nós nos tornamos todos filhos do Pai eterno. E recebemos esta marca indelével da Trindade no nosso coração e na nossa vida. Porém, esse mergulho que nós somos chamados a fazer, que se inicia no batismo, ele continua progressivamente pela nossa vida fora, porque todas as vezes em que nós recebemos algum dos sacramentos, todas as vezes que nós participamos da Eucaristia, todas as vezes que nós lemos a palavra, nós vamos aos poucos mergulhando cada vez mais em Cristo, até nos tornarmos um só com Ele, ou como diz o apóstolo, até que Cristo seja tudo em todos. E na oração inicial da missa de hoje, nós rezamos também
um aspecto muito bonito desta festa. Nós rezávamos assim: reconhecendo que Jesus é exteriormente semelhante a nós, nós pedimos a Deus a graça de ser interiormente renovados por Ele. Olha que bonito. O batismo então nos renova interiormente e nos lembra que nós somos parecidos, semelhantes com Cristo, que quis ser parecido conosco, exceto diferente numa coisa, no pecado. Na primeira leitura, o profeta Isaías escreveu: consolai-o, meu povo, consolai-o, falai ao coração de Jerusalém. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite o Senhor também deseja falar ao nosso coração. Através das palavras divinas nós nos sentimos amados por Deus. Podemos perceber que o Senhor nos acompanha e sempre deseja falar ao nosso coração, mostrar que está sempre próximo de nós. Nesse trecho da carta a Tito, que nós escutamos na segunda leitura de hoje e escutamos também na noite de Natal, nós recordamos também esta beleza da graça de Deus, que sem mérito nenhum da nossa parte, Deus quis nos salvar. São profundas as palavras do apóstolo. Deus nos salvou não por causa de nossos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo. Essas palavras nos ajudam a refletir a graça de Deus, graça que preenche a nossa vida, mesmo sem merecermos. Lembra-nos Dom José Tolentino Mendonça. Hoje celebramos o batismo de Jesus, e no batismo de Jesus celebramos o nosso próprio batismo. E o que é o batismo de Jesus? É a compreensão da vida, do ponto de partida da vida. E Dom José Tolentino Mendonça nos ajuda a refletir: qual é o ponto de partida da nossa vida? O nosso ponto de partida deve ser este: a compreensão do amor de Deus. Deus me ama como eu sou, Deus que se maravilha comigo, Deus que me ama como eu sou e que deposita em mim de forma incondicional o seu amor. A grande questão é como eu respondo a este presente incondicional do amor de Deus que Ele já nos deu, que Deus já depositou no nosso coração. Então nós nunca podemos nos esquecer disso. Deus nos ama como somos. E no batismo nós somos chamados a nos configurarmos cada vez mais com Jesus Cristo. Por fim, no Evangelho percebemos que o batismo de Jesus no Jordão, como eu dizia no início, é também uma manifestação de Deus. De acordo com o evangelista, o céu se abre, escuta-se uma voz: Tu és o meu filho amado. Jesus é o rosto de Deus, e em Jesus podemos contemplar também a voz de Deus. É bonita e profunda essa expressão: o céu se abre. O céu se abre nesta manifestação de Deus, no batismo. Na verdade, o céu se rasga quando Jesus nasce. Não há mais limite entre o céu e a terra. Jesus é esta ponte que une o eterno e o tempo, o divino e o humano, céu e terra. Ele une de novo. E o Padre Fábio de Mello tem uma canção muito bonita em que ele recorda que o altar é o lugar da comunhão, onde o humano e o divino dão-se as mãos. No nascimento de Jesus, no Natal, no batismo, nós celebramos este grande mistério de Deus que desce ao nosso encontro e nunca mais se afasta de nós. O céu está aberto. O céu foi aberto por Jesus. Nada nem ninguém podem nos separar de Deus.
E Dom José Tolentino Mendonça ainda nos lembra: o batismo é também nascimento, também é um presépio. E este é um momento em que cada um de nós tem de nascer do amor, calando as vozes erradas que habitam dentro de nós. Por isso que ao celebrarmos o batismo de Jesus, recordamos também o nosso batismo, porque em Cristo nós somos todos filhos e filhas amados de Deus. É importante que nós saibamos a data do nosso batismo. Eu, por exemplo, fui batizado no dia 6 de agosto de 89, menos de um mês depois do meu nascimento. E todos nós precisaríamos saber a data do nosso batismo, festejar essa data, porque é essa data que marca o início da nossa caminhada da fé, que marca também aquele dia em que o céu se abriu para nós e que Deus disse para cada uma de nós: Tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada. Somos todos filhos bem amados de Deus. Que ao celebrarmos o batismo de Jesus, nós possamos nos lembrar disso. Convido hoje a fazermos um instante de silêncio e pensarmos neste grande amor de Deus por nós.